Mulheres que têm influência, que têm cérebro, que fazem as coisas acontecerem, mudam as coisas ao seu redor e que não se encaixam no modelo de que a mulher deve ser subserviente. Se isso consequentemente a tornar má, então os homens podem dizer: olha o que acontece quando damos poder a uma mulher. Estas mulheres foram figuras extraordinárias de suas épocas. Discussões importantes sobre questões como o poder das mulheres, a sexualidade delas, todas essas histórias sobre as mulheres da Bíblia têm o sexo em comum. Elas precisaram ser transformadas em más. Elas são mulheres que mudaram o mundo ao seu redor. Mulheres bíblicas. Jezebel. Jezebel. Seu nome em um dicionário moderno é a própria definição de uma mulher depravada e sem vergonha. Jezebel. Ela é o arquétipo de vilã. É a mulher mais malvada da Bíblia. Ela é mostrada como um exemplo de como uma mulher pode ficar se lhe derem poder. Elas irão destruir. Elas irão enfraquecer. Temos uma fala na linguagem contemporânea. Fulana de tal é uma Jezebel. E sabemos que isso quer dizer que é uma mulher que, sei lá, é promíscua e controladora, do tipo espertalhona, imagino. As escrituras a descrevem como uma mulher malvada que luta contra o Deus de Israel. Então são eles contra nós. Jezebel foi uma princesa da Fenícia que se casou com Acabe, rei de Israel. Ela era fiel seguidora de Baal, o deus pagão da fertilidade. O marido israelense de Jezebel tolerava a religião da noiva, permitindo até a construção de um templo em nome de Baal. Deus, porém, não ficou muito feliz e enviou seu profeta Elias para confrontar o casal real. Jezebel reagiu e cabeças rolaram. Muitas e muitas cabeças. Algo nada elegante. É uma história sobre os perigos da mistura. Os perigos de uma religião impura ou uma prática impura. Eles também estavam interessados em trabalhar com ideias sobre a sexualidade, a questão do estrangeiro e a idolatria de ídolos, esse tipo de coisa. No final dos anos 800 a.C., o Oriente Médio estava agitado. Para evitar que fosse engolido pelos poderosos assírios, Israel construiu alianças com seus vizinhos. Mesmo depois do reinado do sábio rei Salomão, muitos israelitas ainda estavam atraídos ao paganismo. As consequências seriam severas, dramaticamente ilustradas no primeiro e segundo livro dos reis, com a história de Jezebel. Jezebel era, na verdade, uma princesa de uma cidade-estado fenícia e, assim, ela deve ter sido criada em um lar real. E se casou através de um casamento arranjado entre essa cidade-estado e a família real de Israel. Ela chegou a Israel como rainha e era bastante poderosa. A maior parte dos lares reais tinha várias esposas. Quase todos os reis do mundo antigo de que temos conhecimento tiveram mais de uma esposa, porque todos os casamentos eram políticos. Os reis se casavam para formar alianças políticas tanto dentro de seus próprios estados, com famílias poderosas, como também para formar alianças internacionais. A história acontece em uma época onde havia uma forte divisão entre os reinos do norte e do sul. E muitas vezes o relato bíblico da época está escrito sob uma perspectiva do sul. Então as pessoas do norte e os reis do norte e as rainhas do norte são descritos sob uma ótica negativa, porque eles estão em conflito com o sul. Jezebel é uma grande mulher fenícia. Ela é muito leal à sua própria fé e fiel a seu próprio reino. E os casamentos eram feitos para formar alianças políticas. Será que ela era uma boa mulher israelita? Não. Quando Jezebel se tornou rainha de Israel, ela trouxe mais do que poder político. Trouxe também seu sistema de crença pagã. O contexto religioso mais amplo dessa história remonta a um politeísmo amplamente partilhado no mundo antigo. Culturas diferentes ao redor de Israel tinham nomes diferentes para seus diversos deuses, mas fundamentalmente a estrutura religiosa era muito similar. E Baal, o deus Baal, que é o cerne desta história, na verdade é uma abreviação de um título mais longo, Baal Hadad. Então o deus é Hadad.
A palavra Baal simplesmente significa Senhor, e a Bíblia abrevia para simplesmente Baal. Hadad é o deus da tempestade. Ele é o deus da tempestade, muito conhecido por todo o antigo Oriente Próximo. Ele é o deus cuja função é trazer chuvas, tempestades, para reabastecer a terra e, consequentemente, trazer fertilidade. O fundo de cena desta história é qual o deus que controla a fertilidade, qual o deus que controla as chuvas. É o deus Baal-Hadad ou é o deus de Elias, Yahvé? A arqueologia moderna nos leva ao mundo da história de Acabe e Jezebel. Nós também temos provas arqueológicas com estatuetas femininas e chamamos isso de placas de Astarte ou Astarote, dependendo do erudito que as está estudando. Não sabemos bem exatamente como se relacionam, mas elas frequentemente representam uma mulher, muitas vezes com o tronco nu, às vezes sobre um leão, às vezes segurando cobras, e encontramos isso em registros arqueológicos. Os israelitas, principalmente do norte, ainda se sentiam atraídos pelos deuses pagãos e é possível que Jezebel tenha sido uma figura popular para as pessoas comuns. Talvez tenha sido a resistência à força do paganismo que levou os escritores da Bíblia a rotular Jezebel como Jezebel, a personificação do demônio. Pessoas que não seguiam fielmente a religião de Yahvé e só Yahvé, certamente Acabe e Jezebel se encaixam no modelo dos escribas como personagens maus. Eles escreveram a história desse jeito. Eles colocaram sua interpretação teológica na história. Quando lemos a história no primeiro e segundo livro dos reis, Jezebel surge como uma personagem ruim. Com certeza, Jezebel tinha influência sobre o rei Acabe. Depois de seu casamento, ele permitiu que sua bela esposa construísse um altar para o deus pagão Baal. Até aí, Jezebel não tinha feito nada de errado, a não ser se casar com o rei e se manter fiel à sua fé. Mas não é à toa que ela se chamava Jezebel. Quando Jezebel se casou com Acabe, rei de Israel, e o influenciou a promover sua fé pagã, ela entrou em rota de colisão com o profeta hebreu Elias. E ela não era o tipo de mulher que fugia de uma briga. Ela teve algumas disputas com um profeta chamado Elias, que chamou a atenção de Acabe em relação a algumas coisas que Acabe estava fazendo. E Jezebel, pelo menos por 2 vezes, aparentemente não gostou do que Elias tinha feito. E também não gostou do jeito com que Acabe estava lidando com Elias. Jezebel importou 450 sacerdotes do deus Baal para Israel. E por um tempo os pagãos estavam por cima. Com casamentos transculturais, a rainha provavelmente traria seu próprio séquito e talvez até um sacerdote de sua própria religião. E isso seria tolerado no regime em que ela se casou. Para alguns judeus, a adoração a Baal era uma ameaça direta à sua religião. Mesmo assim, o texto real do Livro dos Reis pintou uma imagem obscura de Jezebel, sem a sugestão feita em interpretações mais recentes de que ela era uma prostituta. Como rainha, duvido que ela tenha feito muitas coisas para minar o seu poder. E rainhas não precisam se comportar como prostitutas. Elas já tinham todo tipo de poder, mas isso também se encaixa na imagem de depreciação de uma rainha estrangeira. Se você quiser reorganizar as tropas ao redor de alguém, que seja o mais leal. E alguém que seja estrangeiro é automaticamente suspeito. E uma das maneiras que sempre desqualifica as mulheres é questionar a sua moral. Uma das características mais notórias de Jezebel é ser mais forte que seu marido, o rei. Jezebel é uma personagem muito interessante por si própria. Ela é apresentada, acima de tudo, como alguém com uma personalidade extraordinariamente forte. Acabe é apresentado como um rei muito fraco. Ele passa a maior parte da história fazendo coisas que as pessoas lhe mandam fazer. Com certeza podemos dizer que as mulheres são oprimidas. Elas são consideradas cidadãs de segunda classe. Então, o que a história faz com as mulheres é interessante. Eles fazem uma entre 2 coisas.
Ou eles a ignoram, e então temos poucas histórias sobre mulheres daquele período de tempo, porque elas eram apenas parte do cenário, ou se elas eram mulheres poderosas, elas eram descritas nas histórias. E muitas vezes, mulheres poderosas eram descritas como malvadas. Jezebel mandou matar muitos profetas hebreus. E quando o profeta Elias foi falar com o rei para tentar colocá-lo de volta no caminho do Senhor, o rei Acabe se negou. Acabe tinha passado para o outro lado. E Elias precisava fazer algo dramático para arrancá-lo das garras de Jezebel e seus deuses pagãos. Foi um momento de revelação no Monte Carmelo. O desafio era qual fé poderia iluminar um altar e provocar o fim de uma seca devastadora. Elias começa a história anunciando uma seca. Isso é altamente significativo. Fazendo isso, Elias mostra que seu Deus é real e tem o poder de enviar uma seca. No desenvolvimento da história no Monte Carmelo, os profetas de Baal tentam fazer com que seu Deus mande chuva. Ele é incapaz de fazer isso. É aí então que as ideologias religiosas entram em conflito, e aquilo se torna uma competição entre deuses para provar quem é o verdadeiro Deus e quais deuses são simplesmente ficção. Os 450 profetas pagãos de Jezebel realizaram uma dança saltitante durante um dia inteiro. Nada aconteceu. Depois Elias rezou para o Deus hebreu e imediatamente o altar se consumiu em chamas. Acho que foi escrito como uma peça direta de polêmica contra o politeísmo pagão. Elias sai de seu caminho não só para mostrar que Baal não é Deus, mas também para fazer troça de Baal. Há uma pitada de sátira nesta história. Eu acho que a história se destina a mostrar ao leitor hebreu que Yahvé é real e esses outros deuses, na verdade, não são. No final das contas, é Yahvé, o grande Deus, que ganha o dia. Elias não demonstra piedade e executa os sacerdotes pagãos. Na história propriamente dita, Jezebel é culpada por ter sido uma pessoa tão ruim, mas, de certa maneira, ela foi respeitada por ter sido uma pessoa forte. Ou seja, ela é a personagem principal da história, a meu ver. Ela é a principal adversária de Elias e ela é formidável o suficiente para fazer Elias pôr o rabo entre as pernas e fugir num determinado ponto da história. Ela é culpada, mas não é banalizada, se é que podemos dizer assim. Depois da exibição em Monte Carmelo, Elias foge do país com medo da ira da poderosa Jezebel. Depois de anos como rainha de Israel, Jezebel tinha se tornado uma força irrefreável, governando até o rei. Vários pontos no decorrer de sua história têm a ver com Acabe, seu marido fraco e debilitado, que quer um parreiral para transformar em horta ou qualquer coisa do tipo, e como não consegue, ele fica irritado. O rei cobiçava um parreiral que pertencia a um de seus conterrâneos. Quando o homem se recusou a vendê-lo, Jezebel assumiu a causa. Jezebel tinha uma péssima reputação, mas em parte ela era merecida. E especialmente nessa história que chamamos de Parreiral de Nabô. Essa é uma história onde vemos a caracterização de Jezebel como rainha poderosa, como uma figura que entra em ação. Seu marido está triste, choramingando e reclamando porque ele não consegue ficar com o parreiral de Nabô. E ela diz, eu vou consegui-lo para você. E o cenário da história é Jezrael, que é a capital de verão da dinastia. Também era o segundo palácio da dinastia. E o rei, aparentemente, quer tomar conta do parreiral, que fica ao lado ou perto do palácio. O motivo pelo qual Nabô não quer vender é porque o parreiral não é dele. O parreiral provavelmente pertence à sua família, e a posse da terra na antiga Israel, pelo que sabemos, para camponeses e proprietários de terras, era detida por uma família. A maneira como Jezebel conseguiu o parreiral vai marcá-la para sempre como uma mulher má, maquiavélica e sem coração. Em resumo, Jezebel apenas disse ao molenga, vou conseguir essas terras para você.
E, aparentemente, ela não hesita em fazer o que for necessário para que a família real assuma a terra. Ela prepara uma armação onde ela faz com que os anciãos de Jezrael acusem falsamente Nabô de ter blasfemado contra o rei e contra Deus. Isso foi pelo menos como a história foi escrita, e aparentemente era uma ofensa capital. E Nabô poderia ser apedrejado por isso. Acontece um banquete onde os anciãos da cidade acusam Nabô, todos acreditam e ele é apedrejado. Ela trama a morte de Nabô de maneira injusta e cruel, mas consegue que seu marido obtenha o que queria. Agora, podemos ler isso vendo Jezebel como Lady Macbeth, aquela mulher horrível que diz: você não é homem? Você precisa ser homem. Você precisa lutar pelo que quer. Não se deixe manipular. E, de certa maneira, se um homem fizesse isso, seria visto como um herói. Ela destrói qualquer possibilidade de processo legal. Então, sim, ela é uma personagem ruim. Agora, provavelmente, ela não é melhor nem pior do que qualquer outro rei que quer tomar terras de seus camponeses. Eles encontravam meios nefandos de fazer isso. Eles tinham poder. Eles eram reis e, se não fosse pela tomada imediata, eles usavam uma variedade de outras maneiras para neutralizar a capacidade dos camponeses em manter suas terras. Então, sim, ela é má. Mas, de novo, ela não é mais ou menos má do que qualquer outro rei ou rainha da época. E agora Jezebel tinha realmente provocado a ira de Deus. O profeta Elias voltou a Israel para avisar o rei de que ele deveria pagar por seus pecados e que um destino muito terrível aguardava sua rainha pagã, a poderosa Jezebel. O rei Acabe se arrependeu e Deus poupou sua vida, mas negou suas ambições de dinastia. A rainha Jezebel viveu mais que seu marido. Na época, havia um conflito entre a dinastia de seu marido e um estado vizinho. O rei acabou perdendo a vida em uma das guerras, mas ela tinha poder suficiente como rainha para se tornar o que chamavam na época de rainha-mãe. E 2 de seus filhos sucederam seu marido no trono. Mas onde não há arrependimento, não há perdão. E o dia do ajuste de contas chegou quando um oficial do exército chamado Jeú é ungido por um dos profetas como sendo o novo rei. Ele mata o rei em exercício, que era um dos filhos de Jezebel, e consegue matar toda a família real num golpe para assumir o poder. Em um ato final, para se livrar completamente da dinastia anterior, ele mata Jezebel. Mesmo com o marido e o filho mortos, Jezebel era poderosa e perigosa demais para continuar viva. Arqueólogos descobriram o lugar onde provavelmente Jezebel sucumbiu. É possível visitar a cidade que fica sobre uma colina antiga e olhar para o vale de Jezrael e imaginar Jeú chegando rapidamente em sua piga. E sua cena de morte foi heróica. Ela se embeleza. Ela é muito parecida com Cleópatra. Ela se maquia e vai para a janela. E acusa Jeú de ser assassino e o associa com a imagem de um assassino. Ela é muito corajosa. Mesmo quando ela é atirada da janela fora e pisoteada pelos cavalos até a morte com seu sangue espalhado por toda parte, podemos dizer que ela foi completamente poderosa? Não. Mas aqui temos uma mulher que tomou partido de suas crenças religiosas. Ela acredita em Baal e ela quer lutar por seus deuses. Agora, por uma perspectiva bíblica e judaica, não era certo fazer isso. Porém, em seu sistema de crença, ela está tentando ser uma devota seguidora de suas crenças religiosas. A mensagem na história de Jezebel e Acabe é simples. Sem a fé em um só Deus, não existe chance de salvação. A história no Antigo Testamento não está lá para ensinar tolerância religiosa, mas para ensinar a lição de que Deus de Israel é o verdadeiro Deus e precisamos saber que sempre existe uma escolha. Você pode seguir Deus ou Baal ou Yahvé e você tem uma escolha.
Uma comunidade judaica está lutando para ter poder dentro do Império Persa e conseguir criar histórias e lendas, e sobre como eles são puros, e os estrangeiros são problemas. Essa é uma das linhas de pensamento no período pós-exílico. E a história de Jezebel cabe direitinho nisso, porque ela pode ser vista como a detentora de poder, que é uma rainha estrangeira que era realmente detestável. Temos essas histórias na escritura mais antiga que a faz parecer dessa maneira e serve exatamente para isso. Assim, a reflexão moderna sobre a história de Jezebel acaba se tornando assunto para se pensar sobre a tendência humana. Quando a coisa fica difícil, procure mostrar os vilões fora de sua própria tribo. Uma figura como Jezebel se torna perfeita para o tipo de pensamento preto no branco. Não há nada cinzento no meio. Ou você é totalmente mau, vai para o inferno em um cesto quando seu Deus voltar para acertar todas as coisas, ou você é totalmente bom. Eu acho que ela não era nem melhor nem pior do que qualquer outra rainha do seu tempo. Sendo assim, os escritores escreveram sua história de maneira que ela se tornou a cara da maldade. O que acontece é que sua história começa a subsistir, por assim dizer, fora das páginas do primeiro e segundo livros dos reis. E com o passar do tempo, o nome Jezebel se tornou sinônimo de prostituta, megera, assanhada. Entretanto, a personagem bíblica seria melhor descrita como obstinada, formidável e pagã. Versão Marshmallow São Paulo.